A pergunta mais importante da vida de uma pessoa. As perguntas da nossa vida, elas tendem a mudar de importância conforme a vida muda também. Talvez para quem esteja num altar, a pergunta mais importante daquele momento é um sim ou um não. Para quem está na porta de uma faculdade, olhando para aquela lista lá para saber se o seu nome está na lista ou não, a pergunta importante é essa, né? Será que eu passei ou não? Para quem está numa sala de espera de hospital, há perguntas importantes a fazer. Para quem está com o ultrassom na frente. Agora, o que nos inquieta, e quando a gente olha para a Bíblia, isso é inquietante, é a quantidade de vezes que Deus faz perguntas. E isso está de cara, ele já começa fazendo pergunta, tipo, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? Claro que sabia, então por que pergunta? Adão é que não sabia o tamanho da encrenca que ele tinha entrado. Deus sabia, ele vai, Caim, onde é que está seu irmão? Eu pergunto, Deus sabia onde é que estava o irmão? Claro que sabia, o sangue da terra clamava. Caim estava recebendo uma pergunta que lhe facilitava uma confissão para perdão. Moisés, o que é que você tem na sua mão? Mostra aí o que você tem na sua mão. Queres ser curado? Quem foi que me tocou? Muitas perguntas. Eu preciso te dizer uma coisa, e eu não tenho nenhum medo em dizer para você isso agora. Eu vou ler com você daqui a alguns segundos um texto que diz da pergunta mais importante a ser feita para um ser humano. Eu vou dizer para você mais uma coisa, e eu digo para você nisso, que eu não tenho nenhum medo de estar errado. Se você não souber a resposta para essa pergunta, é bem provável que você não saiba a resposta para nenhuma outra. Um dia Jesus veio ressuscitar Moisés, e apareceu Satanás lá. E sabe o que Satanás pediu para Jesus, naquele dia? Queria ir para o céu. Se eu conheço você, se o mundo conhece você, e o seu cristianismo, unicamente pela sua vontade de ir para o céu, você e eu não somos diferentes de ninguém que estava construindo Babel, e ninguém que está numa fila de uma loteria até hoje, porque quem está na fila de loteria quer céu também, a diferença é só o método, e também não é diferente de Satanás. Qualquer pessoa quer ir para o céu, e ninguém precisa ser transformado para querer ir para o céu, porque eu quero morar num lugar que não tem brumadinhos, que não tem chikungunya, que não tem um lugar onde as pessoas querem arranhar meu carro, que não tem um lugar onde as pessoas fiquem me maltratando. Quem não quer um lugar desse? Agora, precisa ser transformado para isso? O que é estar em sintonia com o céu? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 21. O último texto da Bíblia a ser escrito. João estava na ilha de Patmos, recebeu as visões do Apocalipse, escreveu o livro de Apocalipse, não morreu em Patmos, saiu de lá, foi para Éfeso pastorear a igreja lá. E lá em Éfeso ele escreveu o Evangelho de João, portanto foi o último livro da Bíblia a ser escrito, perto do ano 100 já. E quando ele estava terminando, quase antes de morrer, ele escreveu o livro, portanto, se você ler o Evangelho de João, capítulo 21, você está lendo o último capítulo da Bíblia a ser escrito. O que isso tem de importante? Tem de importante que todo mundo já tinha morrido. Tá, e o que isso tem de importante? Que não havia mais testemunhas oculares, não tinha gente que tocou, que ouviu Jesus, nenhum contato sensorial. O que eu estou querendo dizer é que o Evangelho de João foi propositalmente, exclusivamente escrito para pessoas que não tiveram contato com Jesus em vida, aqui no seu ministério. Ou seja, ele é feito para gente que ia se relacionar com Jesus através da sua palavra, para você. E quando João, e quando o Espírito Santo encerra a Bíblia, ele coloca a coisa mais importante da Bíblia inteira neste capítulo. É o TCC da Bíblia. Depois de terem comido, diz o versículo 15, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, o que ele respondeu? Está escrito na sua Bíblia. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros.
Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus colocou Pedro do lado da fogueira, comendo um peixe, para falar de um assunto que nós amamos falar. E eu apostaria que nós, enquanto humanidade, nunca falamos de algum outro assunto mais do que este. A gente fala muito de amor. Faça um teste imaginário. Tira o amor de todos os livros. O que sobra? Revistas científicas. Algumas, né? Porque as de psicologia têm amor ainda. Tira amor da música. O que sobra? Um rap ou outro. Tira o amor da história da literatura, tira o amor da escultura. A Mona Lisa foi pintada por um cara apaixonado. Tira o amor das nossas conversas, nós falamos de amor mais que qualquer coisa. E algumas coisas se tornaram famosas por anos, por séculos, pela maneira como se falou de amor. Por exemplo, Romeu e Julieta. Vou te fazer uma pergunta. Nós amamos na mesma quantidade, intensidade, qualidade com que falamos de amor? Sim ou não? Claro que não. Se nós amássemos do mesmo jeito que falamos, uau, nem queríamos ir para o céu mais. De fato, a gente fala demais de amor e a gente não faz ideia do que está falando. Eu estou dizendo enquanto humanidade. Vou te fazer uma outra pergunta, para você me ajudar, porque eu acho que há algumas dificuldades que a gente tem e a gente mesmo criou para isso. Uma delas é de que amor não combina com a nossa vida. O jeito que o homem escolheu viver em 2019 não tem nada a ver com amor. Me fala uma característica de amor, vê se você concorda. O amor é eterno, sim ou não? Concorda? O amor dura para sempre. Isso? Você gosta de coisas que duram para sempre? O meu mundo, a gente tem arrepios de coisas que duram para sempre. Chega para o seu filho e fala assim: vou te dar um celular, você vai ficar com ele para sempre. Amor não tem nada a ver com o mundo. O mundo é feito para ficar obsoleto. Quase tudo que você compra na sua casa vira lixo em menos de 6 meses. Poucas coisas temos entre nós que não são feitas para serem descartadas. Isso diz respeito e muito às nossas amizades e relacionamentos. E muito, e muito. Você ama seus amigos, ou seus filhos, ou seu cônjuge como você ama seu animal, seu cachorro? Sim ou não? Não, é tudo diferente. Tudo completamente diferente. E a gente chega e chama tudo isso de amor. Aí você fala: você ama? Eu amo morar na praia. Eu amo meu emprego. Eu amo comer açaí. Eu amo berinjela. Eu amo meu amigo. Eu amo ser o que eu sou. Eu amo. E Deus fala: você me ama? Eu falo: amo, Senhor. Ele fala: como? Senhor, eu amo, eu te amo como eu amo minha mãe. Ele fala: se você não me ama, você me amar como você ama sua mãe, você não é digno de mim. Porque se você não tiver a cara de abandonar pai e mãe por mim, você não é digno de mim. Não, Senhor, eu te amo como eu amo minha casa. Não, nem pensar. Eu não quero saber desse amor. Eu te amo como eu amo meus filhos. Não, não. Eu te amo como eu amo. Não quero. Não quero. Mas, Senhor, eu não quero esse amor. Você está chamando um monte de coisa de amor. E eu não chamo nenhuma dessas coisas de amor. Quando eu falo de amor, eu estou falando de outra coisa. Você está prestando atenção em mim? Sim ou não? Porque se você não prestou atenção até agora é a hora que você começa. Portanto, se eu não souber o que é amor, eu não sei mais nada. Porque um dia alguém chegou para Jesus e falou assim: Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Como que ele definiu? Amar a Deus, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar. Portanto, lei para Deus é amar e amar. E como que ele termina a frase? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando ele fala toda a lei e os profetas, ele fala desses 2 mandamentos dependem toda a Bíblia. Tira isso e não há uma parede da Bíblia que sustenta.
Isso não é minha frase, essa é a frase de Cristo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei. E quando ele fala lei, ele está falando de Pentateuco. Ou seja, tudo que você conhece por escrituras estão em cima deste fundamento. Tudo. Portanto, há uma necessidade radical, antes de eu começar a pensar que é céu, o que Deus falou do que Ele pensa sobre sintonia com o céu. Porque o céu é um reino de amor. Se você chegasse para um anjo, tivesse a oportunidade de chegar para um anjo e falar assim, não matarás, ele ia levantar a sobrancelha para você e falar, que é isso aí? Não adulterarás, ele ia falar, não faço ideia, cara. Não, porque os anjos não conhecem essa lei. E perguntar para um anjo, falar, anjo, o que é mandamento? Ele fala, amar. Amar. Presta atenção nisso. A primeira coisa que você tem que saber sobre o amor, é que amor não é um sentimento. Não é. Vou melhorar a explicação. Essa confusão que a gente gera quando a gente fala que ama o bicho, ama a mulher, ama a casa, ama o carro, ama o emprego, é porque a gente usa, obviamente, a mesma palavra para um monte de coisas que são claramente diferentes. Quando você olha para a Bíblia é muito mais sofisticada nisso, principalmente quando os gregos estão falando. Para aquilo que nós chamamos de uma palavra só, os gregos usavam 4. E elas são bem conhecidas, talvez você tenha ouvido alguns sermões, alguns textos sobre isso. Uma não está na Bíblia, que é a palavra estéreo. Tem muito a ver com compaixão, ternura, fraternidade, aquilo que não exige reciprocidade. É aquilo que você sente quando você vê um necessitado, que você não conhece, percebe a necessidade, seu coração se enche de compaixão e você age. Ele chamava isso de estéreo. Uma outra, ela é um pouco mais comum, é a palavra eros, de onde vem a nossa expressão erótico, que na nossa cultura tem a ver com erótico, é quase a mesma coisa que pornográfico. Mas erótico, no sentido original da palavra, é um amor conjugal. As duas mais comuns, e são comuns inclusive nas variações da nossa língua, é a palavra filos, de onde vem as nossas filias todas. Tudo que termina com filia vem de filos. Ou filosofia, filantropia. Filos é um conceito. Está prestando atenção? Tá? Qual é o conceito de filos? Filos, primeiro, na compreensão, ele exige reciprocidade. Você ama e quer ser amado. Segundo, filos, para acontecer nessa definição de amor, ele tem que ter profunda admiração. É o que um fã sente por um ídolo. É que um pai sente por um filho, que uma mãe sente por um filho. Você quer saber o que é filos? Faça uma programação na igreja, de Dia das Mães, por exemplo. O playback vai tocar uma música, as crianças vão cantar outra, em um outro tempo vão pegar aquela cartolina, vão pôr na frente do rosto, e o que as mães fazem? Chora, tá vendo? É um Cirque du Soleil, tá vendo uma aurora boreal na frente, e sai daqui feliz da vida. Aí você dá meia caneta para elas, elas ficam todas contentes, vão guardar aquele negócio pelo resto da vida. Não tente fazer isso em Dia dos Pais, não dá certo, mas em Dia das Mães dá. Olha e admira. Eu vou falar uma coisa para você que está namorando. Quem está namorando? Deixa eu ver sua mão aí. Vocês estão namorando, não casado, namoro. Você que já é casado não é novidade para você já sabe disso. Você que está namorando, anota isso aí. Se não houver admiração, não haverá nenhuma possibilidade de se você se realizar nesse namoro e no seu futuro casamento. A gente não tem nenhum tipo de contentamento e não consegue amar nessa forma quem a gente não admira. Machistas não amam, porque eles gostam de espelho. É olhar para o outro e admirá-lo, e a admiração faz você suspirar, e você admira algo que você nunca vai ter, portanto você precisa daquela pessoa perto de você, porque os opostos, eles podem até se atrair, mas não ficam juntos, mas os complementares ficam, se admiram, admiração, reciprocidade, mas isso é humano. Quando a Bíblia fala de questões espirituais de amor, ela não usa filos, ela usa uma palavra específica,
ágape. Que todo mundo fala ágape, então eu vou falar ágape também, tá bom? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, que palavra que você acha que está lá no original, que João escreveu? Ágape. Portanto, ele é amor, ele não tem, ele é. Descartou-se sentimentos. Sentimentos temos para nos mover diante de ações e de situações no mundo. Você fica triste, tristeza vem, tristeza passa. Se a tristeza não passar, claro, você está doente. Você fica com raiva, a raiva vem e raiva passa. Tudo isso é hormonal, e essas coisas têm que passar. Amor, e o amor passa? Não, você diz para mim que amor não passa, portanto ele está descartado de sentimento, ele não é sentimento. Amor não é sentimento, mas ele vai produzir muitos. É impossível amar sem se entristecer. Não tem como. Se você ama, você inevitavelmente vai se entristecer. Todo aquele que ama vai ser afetado por tudo que acontece com o objeto do seu amor. Portanto, se você ama alguém, todos os sofrimentos de alguém serão seus sofrimentos e você vai se entristecer. Amor é uma atividade de alto custo, por isso que o mundo não quer saber disso. Amar é caro. É impossível amar sem se enfurecer. Deus se ira? Sim ou não? Por que ele ira? Porque ele é amor. A ira de Deus está diretamente relacionada ao seu amor, porque a ira de Deus é contra tudo que atinge você. A ira de Deus se revela contra o pecado e contra tudo que danifica ou interfere, invade o reino de amor dele. Se você é uma pessoa que ama, você vai se enfurecer contra qualquer ataque ao objeto do seu amor. Amar é sofrer, é se entristecer, é se alegrar também, porque quem ama se alegra. Concorda comigo? Sim, amor provoca sentimentos, mas ele não é um. Segunda coisa, se o amor não é um sentimento, ele é o quê? Por favor, atente para isso. O amor é um estado do ser. E se você for esquecer alguma coisa até agora, não se esqueça disso. Amar é um estado original do ser. A primeira coisa que desapareceu da vida de um ser humano quando ele pecou, quando ele peca, é a capacidade intrínseca de amar. Vou contar uma história que você sabe. Tem um homem chamado Adão, bonitão, altão, olhou para a esposa dele e lá de longe ele viu aquela mulher lá, toda eufórica, saltitante, excitante, excitada, esquisita, com aquele fruto na mão. Quando ele olhou para Eva, ele bateu o olho e já sabia o que tinha acontecido. Nem tentado ele foi. Ele olhou e falou, ih, ai, ai. Ela comeu. O que eu faço agora? Eu amo essa mulher. E olhou e falou, quer saber? Eu não vou viver aqui, porque não existe paraíso sem ela. Paraíso para mim é Eva. Eu vou comer esse fruto e vou morrer com ela. Ai, que história linda! Ai, que história maravilhosa de amor! Aí ela come, ele come, e aí aparece Jesus. E Jesus fala assim, Adão, o que você fez? Eu? Foi essa mulher aí. Na hora ele pôs ela na frente da bala. Na hora. Aquilo que ele sentiu quando ele viu Eva, só era possível porque ele era perfeito. Porque assim que ele comeu o fruto, aquilo que sustentava o amor que ele sentiu por ela desapareceu, porque amor é dom. Seres humanos não são capazes de amar nenhum, nem pai, nem mãe, nem filho, nem amigo. Absolutamente nenhum ser humano é capaz de amar. Amar é dom, mas o fruto do Espírito é amor. Sai o Espírito Santo, não há amor. Não há amor. E se existe um átomo de amor em você, é porque Deus o está produzindo. Sem Deus, ninguém ama. O que temos sem Deus é um egoísmo com alto nível de sofisticação.
Isso é o que nós estamos chamando de amor, porque não amamos e não permanecemos e não sofremos com absolutamente nada que não nos provém benefícios. Simples assim. E amor não é isso. Quantos amigos nós temos e mantemos e dizemos que amamos, que só nos dão prejuízos? Quantas coisas nós temos que dizemos amamos, que não nos beneficiam em nada? Isso é egoísmo, altamente sofisticado, mas não é amor. Adão olhou para Eva, e aquilo que mantinha o seu amor por Eva era a sua conexão com Cristo. Perdeu a conexão com Cristo, perdeu a capacidade de amar. Portanto, se pecado, e atente para isso, pecado na Bíblia é não amar. Simples assim. Sério, pastor? Sério? Dá uma definição de pecado. Não amar. Pergunta para João, 1 João 3,4, diz assim: todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Portanto, o que é pecado, Jesus? Pecado é não amar. O que é lei, Jesus? A lei é amar. Perguntou para Jesus: Jesus, o que é a lei? O que ele vai falar para você que é a lei? A lei é amar. Se a lei é amar e pecado é transgressão da lei, o que é não amar? Pecado. Fácil. O que é conversão? Conversão é transformar alguém que não ama em alguém que ama. Isso é conversão. É pegar alguém que é incapaz de amar e transformá-lo em alguém que ama. Isso é conversão. Se você entendeu, diga sim, eu entendi. Se você crê, diga sim, eu creio. Porque se você não entendeu, não vai dar para ir daqui para frente. Pecado é não amar. Então, para que serve a lei? Então, quer dizer que matar não é pecado? Adulterar não é pecado? Veja bem. Paulo, quando ele começou a falar isso, ele diz assim, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vou te explicar numa situação corriqueira. Fui para casa, tomei um banho. Saí do banho. Peguei minha toalha e deixei do lado da cama, não do meu lado, obviamente, do lado que a minha esposa dorme. E ela chegou e olhou para aquela toalha, olhou para minha cara e falou assim: o que é isso aqui? Desculpa, amor. Tomei outro banho, fui para o mesmo quarto, com a toalha molhada, e deixei do lado dela na cama. Ela olha para mim e disse assim: amor, o que é isso aqui? Desculpa, tomei outro banho. Um casamento pode acabar por causa disso? Pode? Na primeira vez que eu deixei a toalha na cama, eu disse que eu sou uma pessoa distraída. Na segunda vez que eu deixei a toalha na cama, eu disse que eu sou uma pessoa que não está prestando atenção. Na terceira vez que eu deixei a toalha na cama, eu estou dizendo: eu não me importo com o que você fala. Um casamento não termina com uma toalha deixada na cama, mas esse recado, não me importo com o que você pensa, termina qualquer relacionamento. Para que serve a lei? A lei é Deus chegar para uma pessoa como eu, emburrecida pelo pecado, e dizer assim: você não é capaz nem de saber quando você não está amando. Então eu vou te deixar alguns indicativos para você perceber que o seu amor bateu asas e voou. Quando você deixar de me amar, uma coisa vai acontecer: você vai começar a colocar qualquer outra pessoa na minha frente. Você vai começar a adorar, e adorar pessoas que não são eu, porque o primeiro indício de que você não está me amando é quando você começa a me trocar por outras coisas. Quando você parar de me amar, tem uma coisa que vai acontecer: você vai deixar de se adaptar e de se entregar aos meus planos, e vai começar a fazer você mesmo plano para você, e vai achar que sou eu que tenho que carimbar seus planos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque você vai começar a preencher cheque e esticar para o céu para eu assinar. Quando você para de amar, tem algumas coisas que você começa a fazer. Você começa a adorar, você começa a fazer coisas para você, para me substituir. Se você não me ama, você não vai se sentir feliz em parar de trabalhar, parar de fazer suas atividades para passar tempo comigo. Mas se você me ama, você vai querer me reconhecer como seu Criador e vai parar para ficar comigo no dia que eu falei para você fazer isso. Porque qualquer pessoa que ama gosta de passar tempo exclusivo com seu amor. Se você ama o outro, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai querer pegar as coisas dele.
Você não vai querer atentar contra a vida dele, você não vai mentir para ele, você não vai ficar cobiçando as coisas dele, pelo contrário, você vai querer que ele se dê bem. Se você ama as outras pessoas, você não vai trair elas. Tiago falou disso. Ele disse assim, todo aquele que peca, que transgride a lei em um só ponto, se torna como? Culpado de todos. Esse texto aí, vou falar bem baixinho, tá? Esse texto não está falando de sábado. Vou voltar. Esse texto está falando de amor. Leia o texto inteiro. Ele fala de amor. É amor? Amor. Ele fala que não precisa de 10 sintomas para você identificar quando uma pessoa não está amando. Um só já é suficiente, porque todos os 10 mandamentos apontam para uma coisa só. Eles são 10 sintomas que indicam a ausência de amor a Deus. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas se me amais, guardarei os meus mandamentos. Você não guarda mandamento para amar, você guarda mandamento porque ama. Entendeu? Sim ou não? Vou dizer agora algumas coisinhas e vou terminar. Primeira, qual é a luta de Satanás contra você? Por favor, em nome de Jesus, leve muito a sério o que eu vou te dizer. A luta de Satanás contra você não é para te jogar numa sarjeta. A luta de Satanás contra você não é para fazer você ter uma overdose ou sair daí ficando difamado. A luta que Satanás enfrenta contra a sua vida, e ele usa todas as armas que podem contra a sua vida, é fazê-lo parar de amar. Porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, antes de alguém tentar agredir você, roubar você, romper com seus sonhos, antes de Satanás tentar passar uma rasteira em você, ele tem necessariamente que fazê-lo parar de amar, porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele avança contra a sua vida e você se dá bem. Não foi isso que aconteceu com José? José era um rapaz que amava a Deus, então ele foi pegado, ele foi pego, foi maltratado, foi tirado sua roupa, foi jogado no fundo do poço, foi tirado do fundo do poço para ser vendido como escravo, caiu lá, se deu bem um pouquinho, daqui a pouco chegou, tomou outra rasteira, vai a dona a Potifira, pega o José vai parar na cadeia, é esquecido como termina a história de José? Porque tudo o que se fez contra José, fez com que José se desse bem. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se você não ama a Deus, as tentações são desnecessárias, porque a única coisa que Satanás quer fazer com você, se você não ama a Deus, é te manter bonitinho, bem arrumado, perfumado, engravatado, fazendo de conta que ama, porque para ele está ótimo. Presta atenção em mais isso, que isso é importante. Onde o amor é capaz de ir? O que o amor é capaz de fazer? Você está com a Bíblia aí? Êxodo capítulo 32, verso 32. Esse texto é assustador. Êxodo 32, verso 32. Se você achou, diga achei. Agora, pois, disse Moisés, perdoa-lhes o pecado, ou se não, o que está escrito na sua Bíblia? Risca-me, peço-te, da onde? Do livro que escreveste. Que livro que é esse aí? Deus chega para Moisés e falou, Moisés, vai morrer todo mundo, eu vou fazer uma nova nação sobre você e seus filhos. Deus está provocando Moisés. Moisés falou assim, Senhor, se for necessário eu abrir mão da minha vida eterna, por eles eu abro. Moisés abriu mão da sua vida por amor? Não, irmão. Ele abriu mão da eternidade por amor. Ele falou, se for necessário tirar para que eles entrem, então tira. Isso é ágape. Não há lucro nenhum em fazer isso. Romanos capítulo 9, verso 4. Dá um salto lá para outra ponta. Romanos 9, 4.
E Paulo falando de amor, sem citar amor, a maior frase de amor que Paulo fez. E Romanos capítulo 9, verso 4, você achou? Diga achei. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que está escrito aí? Separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Falou, Senhor, se eu sair, eles entram? Jovem, você já ouviu falar de chuva serôdia? Já? Já viu falar? Chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo? Se você está esperando sinal da volta de Jesus, vou te dizer, nenhum sinal indica a volta de Jesus antes de chuva serôdia. Nenhum. Você pode ver tudo quanto é sinal do mundo. Antes de chuva serôdia, nada vai acontecer. Portanto, se existe uma coisa que a gente tem que atentar, é pelo derramamento, melhor, pela aceitação da igreja, da ação do Espírito Santo. Mas se você achou que o Espírito Santo vai nos tornar em super crentes, que vai sair por aí dando ordem para o defunto, o Espírito Santo na chuva serôdia vai produzir uma coisa, mas o fruto do Espírito é amor. O que o Espírito Santo fará na chuva serôdia com a sua igreja é fazê-la amar. E você pergunta como? Dessa forma. Porque se você sair por aqui e se encontrar qualquer pessoa pelas ruas dessa cidade e disser essa frase para ela, eu amo você e quero vê-lo no céu, e se for necessário que eu saia de lá para você entrar, eu faço isso, e essa pessoa disser não, ela vai ouvir essa frase no dia do juízo e vai dizer, eu mereço morrer. Porque todas as pessoas que estarão do lado de dentro da cidade santa não estarão por sua presença ou ausência de pecado. Porque dentro da cidade santa só vai ter uma pessoa que pisou nesse mundo e não pecou. Todos que estarão dentro da cidade santa pecaram. Todos. Portanto, ninguém vai estar lá porque não pecou. E do lado de fora, todo mundo pecou também. E ninguém vai estar do lado de fora porque pecou muito. Porque tem muito mais gente, aliás, tem gente dentro que pecou muito mais do que quem estava fora. Qual é a diferença? A diferença é que quem está dentro daquilo que chamamos de céu, um dia alguém olhou para ele e ofereceu para ele graça, bondade e amor, e ele disse, sim, eu quero. E quem está do lado de fora, foi oferecido para ele esse amor, ele falou, não quero saber. Então ele vai dizer, verdadeiros e justos são os teus caminhos. Senhor, o senhor está certo em me matar, porque uma pessoa que fala não para o amor desse tem que morrer mesmo. O amor define o destino de todo mundo. Todo mundo. Chuva serôdia produzirá, abre aspas, quando o Espírito de Deus descer sobre o povo de Deus, ele produzirá neste povo um caráter semelhante ao de Cristo. E quando o caráter de Cristo for plenamente refletido na vida do seu povo, ele virá para reclamá-los como seus. Fecha aspas. A chuva temporã produziu conversões, a serôdia produz amor nas pessoas. Amor. Estou terminando. Se chuva serôdia é isso, o que é juízo investigativo? Já ouviu falar de juízo investigativo? Já ouviu falar de juízo? Você acha que o juízo é um negócio que todo mundo se levanta lá e tal, e todo mundo vai lá e vê os livros para ver se você pecou ou não? O universo não precisa saber se você pecou, isso é óbvio. O que o universo precisa saber? O universo precisa saber se você o ama. Essa é a pergunta que ainda falta ser respondida. Deus não levantou esse povo para dizer para as pessoas apenas que Jesus as ama. Existe Bíblia, existe igreja, existe família, existe oxigênio para a gente saber que Deus nos ama. A pergunta que ainda falta ser respondida para terminar a história é se você o ama. Um dia Satanás estava diante de Deus, acusando-o de não ser capaz de produzir amor genuíno nas suas criaturas. E Deus falou, pergunta para Jó se ele me ama ou não. E Jó foi lá e falou, eu amo o Senhor. Agora termina.
Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. É o que a gente começou, quero terminar com esse texto. Está comigo? João 21, 15. Você já entendeu tudo que eu falei até agora? Sim ou não? Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Pausa. Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E o que Pedro responde? Não se esqueça que João escreveu o seu evangelho em grego. O que você acha que está na boca de Jesus? E que palavra você acha que está na boca de Jesus quando ele pergunta? Filéu, eros? A única palavra que interessa. A que ele usou quando ele falou assim: você tem que gostar do seu inimigo. Não, ele falou: você tem que amar o inimigo. Gostar você pode não gostar, mas amar você tem que amar. A palavra que Jesus usa para perguntar para Pedro é ágape. O único que lhe interessa, porque é um amor que Pedro não é capaz de produzir. É só Deus que faz isso acontecer. E que palavra você acha que Pedro usa para responder? Amigo, Pedro usa a palavra filos. Filos. Mas como na nossa língua é tudo amor, mas eu vou traduzir na linguagem de amanhã. Está assim: Pedro, você lembra do dia que eu olhei para você e falei assim: você vai me negar, Pedro? Todo mundo vai sair correndo e você vai sair correndo junto. E você levantou a mão e falou: eu não vou não. Esses vão, eu não. Ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Lembra, Pedro? Eu falei para você assim: Pedro, o galo vai te lembrar que eu estou certo e você está errado. Você precisa muito mais de mim do que você acha que você precisa. Pedro, você lembra do dia que eu cheguei para você e falei assim: Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece seus irmãos. Você falou assim: não, eu estou pronto para ir para contigo, tanto para a prisão como para a morte. Lembra? No mesmo dia eu falei: não, Pedro, você não está pronto, Pedro. Porque quando eu falo de conversão, Pedro, na sua cabeça a conversão é vir para a igreja. Conversão na sua cabeça é mudar de roupa. Conversão na sua cabeça é mudar de vocabulário. Conversão na sua cabeça é ficar comendo soja agora. Conversão na sua cabeça é ficar pensando nas horas e ficar medindo saia com fita métrica. Conversão não é isso aí não, Pedro. Não estou falando da música que você escuta. Não é só isso. Não estou falando de brinco, de piercing, de tatuagem, de pulseira, de cinema, de bateria, desse monte de coisa que a gente adora passar tempo conversando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando se você me ama. E isso para mim é conversão. Conversão não é mudança de roupa, não é mudança de comida, não é mudança de música. Conversão é mudança do estado do ser. E uma pessoa que não ama, agora ama loucamente, radicalmente. Eu estou perguntando isso. Não, Senhor, não, eu sou convertido. Não me ofenda dizendo que eu não sou convertido. Não, você não é mesmo. Pedro, vou te perguntar: você me ama? Senhor, já que o Senhor falou esse assunto, eu te curto. 1000 likes para você, Senhor. Eu gosto de você. Gosto mesmo. Gosto de verdade. Eu te admiro profundamente. Quem faz o que o Senhor faz? Entrou no meio da multidão, pegou um marmitex do menino lá com 5 pães, peixinhos, virou comida para todo mundo. Olhou para Lázaro, sai para fora. E lá vem o defunto. Os fariseus chegam com um monte de perguntinha de efeito. O Senhor está no meio. Eu te admiro, o Senhor é fantástico, incrível. Eu nunca vi ninguém igual ao Senhor. Mas se aquilo que você estava fazendo semana passada é amor, o que eu estava fazendo não é. Então não posso dizer que eu te amo. Eu gosto de você muito, filos, de todo o seu coração, mas não te amo. Eu não te amo. Perguntou-lhe pela segunda vez: Pedro, você me ama? O amor que eu produzo em você? Senhor, tu sabes todas as coisas. Mas se eu comparar tudo que eu fiz semana passada por você e tudo que você está fazendo por mim, enquanto eu tentava de
todas as minhas formas e recursos convencer o mundo inteiro que eu não tinha nada a ver contigo, o Senhor me agarrou com aquela cruz, como se a cruz fosse sua, e convenceu o universo de que você nunca ia me abandonar. Como eu posso chamar isso de amor? Amigo, essa é a pergunta mais importante da vida de qualquer pessoa. Porque diante do trono, onde todos os destinos se dividem, você não vai falar sobre as coisas que você fez, porque todas as coisas que você fez e está fazendo só dizem uma só: se você o ama. Se você o ama. E o universo quer saber se você o ama, porque dessa pergunta para frente é que o seu destino é definido. Jesus anda pelo esse corredor hoje, está passando pelo seu banco, ele senta do seu lado, ele sussurra no seu ouvido e fala: o que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? O que você vai fazer a hora que você sair daqui? Você me ama? Porque se você quer ficar em sintonia com o céu, se você quer ficar a eternidade comigo, eternidade com alguém que não se ama é uma definição própria para inferno. Céu é passar o resto da eternidade amando e sendo amado. Isso é céu. Estar em sintonia com o céu é levantar os olhos para Deus todo dia e falar: Senhor, eu te amo. E Ele olhar para o céu de você e falar: eu também. Porque a história de amor não é a história de um Jesus que passa todo o tempo correndo atrás de você. História de amor é quando você escuta a voz, vira as costas, abre os braços e fala: Senhor, me ama, Senhor? Ele fala: sim, eu te amo. Você fala: eu também. Eu sou louco por você. Eu gosto da sua presença. Eu gosto das suas coisas. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu gosto da festa. Eu gosto do bolo. Eu gosto da música, da bexiga, da decoração, do suquinho, do refri. Eu gosto do salgadinho. Mas eu não gosto do aniversariante. Você me ama? Você me ama? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Você me ama? Pedro olha para ele e se entristece, porque pela terceira vez Jesus fala assim: quer dizer que é esse amor que você tem por mim, carnal? Pedro fala assim: não tem outro, é isso aí, Senhor. O Senhor quer? Uau! Eu vou orar, mas eu preciso em nome de Jesus dizer um negócio para você. Em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta que essa é a coisa mais importante que eu já falei para você. E com certeza a coisa mais importante que eu vou falar na minha vida para você. Mais importante de todas. Tudo o que você fez durante esses últimos dias, eles são um indicativo universal sobre uma única pergunta. Mas esse texto me incomoda, porque quando Deus chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Pedro fala assim: Senhor, eu não te amo. E ele fala: beleza, apacenta os meus cordeiros. Eu falo: Jesus, tá doido? Eu sou o cordeiro? Pensa você chegando para o seu filho, seu namorado, sua esposa, seu amigo: você me ama? Aí seu filho fala: ah, pai, isso é legal, mas te amar, eu não te amo. Já pensa: amor, você me ama? Ah, você é legalzinha, mas não. Olha, isso gera anos de terapia. Pedro, você me ama? Não. Atente para isso. Atente para isso. Essa é a grande mensagem do texto. Pedro tinha que descobrir uma coisa que você tem que descobrir. Eu já constatei que no meu mundo é impossível sobreviver sem máscaras. O problema é quando Deus chega para você e fala assim: se entrega para mim. E eu pego a minha máscara e falo: Senhor, eu passei 40 anos esculpindo essa máscara. É a coisa mais valiosa da minha vida. E sabe o que ele faz? Clac! Eu não quero sua máscara, eu quero você. E se você é uma pessoa que não me ama, é isso que eu quero. Sério, Senhor? Sério? Porque quem produz amor em você sou eu. Você não vai me amar e depois vai chegar.
Você chega e aprende a me amar. Ou você segura na minha mão, anda comigo, me ouve, fala comigo, se aventura comigo, vive uma vida comigo, olha nos meus olhos. Não é a sua capacidade de me amar, é a minha de produzir amor em você. Olha para mim que eu vou te fazer me amar. Eu sou apaixonante. Pedro, você não me ama? Maravilha, Pedro, pela primeira vez nós tivemos uma conversa, porque todas as outras você falava que você era o cara. Descobriu que você não é. Eu não te amo, Senhor. Então vamos embora. Você vai ouvir uma canção agora que fala de um Deus que quer estar perto de você, porque a única coisa que você pode fazer hoje é dizer para Deus: Deus, eu estou sinceramente desconfiado, mas o que eu quero fazer é ficar tão perto de Ti, tanto tempo, que vai chegar uma hora que a gente vai se confundir um com o outro. E eu quero aprender a Te amar. Eu quero aprender a Te amar. Eu quero que cada momento da minha vida seja um momento a mais de aprender a Te amar. Eu quero que o alvo da minha vida seja um dia olhar nos Teus olhos e dizer: Senhor, certo, do jeito certo, com a palavra certa, eu Te amo, eu Te amo. Eu vou falar uma coisa para você agora. Quando essa canção chegar no seu ouvido, ela não é uma obra de arte para ser apreciada, é pão para ser comido. Onde você está, feche seus olhos. E eu vou te sugerir uma coisa. Fale para Deus e conte para Ele como tem sido seus dias, suas escolhas, suas vontades. Peça para Ele sondar seu coração e ver se a soma das suas escolhas, das suas vontades, das suas decisões, do seu desejo de passar tempo com Ele, juntos dá amor. E depois que você conversar com Ele, eu te sugiro que chegue para Deus e fale: Deus, eu me rendo, eu não sou capaz de te amar. Ou o Senhor produz amor em mim, ou não vai rolar. Mas eu quero ser alguém conhecido por alguém que te ama. Eu não quero que as pessoas me conheçam por alguém que está querendo ir para o céu a despeito do resto. Mas eu quero que as pessoas me conheçam por ser alguém que ama. Eu quero que as pessoas conheçam a minha igreja como uma igreja que ama. Eu quero isso. Se você no meio da sua oração disser essa frase, eu vou pedir e eu vou desafiar você a ficar em pé na hora que você falar essa frase. Eu quero ser alguém que te ama. Porque na hora que você faz isso, o universo vira a chave a teu respeito. E a pergunta que eles precisam saber para que a história termine é respondida na sua vida. Você é o sinal. É você? Sim ou não? Sim ou não? Fale com Ele. E se isso for sua vontade, eu quero orar com você, dizendo isso com o seu corpo. Eu, Senhor, sou alguém que quero te amar. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi havia alguém ali.
estava ali. Quando o universo pergunta, existe alguém aqui que ama o Senhor? Aqui está um povo para responder: sim, eu amo. Eu amo. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O mundo precisa saber de que não somos capazes de fazer aquilo que prometemos fazer, mas Deus é. Deus em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Pai querido, teu amor é impressionante, grandioso. Tua presença, Senhor, é esmagadora. Aqui estamos, Senhor, na ousadia de se colocar em pé para nos oferecer a Ti para uma coisa que nós já sabemos que não somos capazes de fazer. Mas somos provocados, Senhor, a pensar que é exatamente assim que toda a história boa contigo começa. Quando a gente admite os nossos fracassos. E é difícil, é verdade, para a gente admitir um fracasso em amar, que aparentemente é tão simples, mas Senhor, obrigado por nos lembrar que é de um milagre que nós estamos falando. E o que pedimos a Ti, Senhor, nessa noite, nesse lugar que o Senhor escolheu para isso, é que opere em nós o milagre de Te amar. Pai querido, o mover do Teu Santo Espírito em nós nos faz desconfiar de nós mesmos. Portanto, o que a gente quer, Senhor, é viver a radical experiência de tê-lo produzindo em nós este amor inigualável, insuperável, eterno. E que isso seja, Senhor, a conexão que temos com a eternidade. Pai querido, faz do Teu povo um povo conhecido no mundo todo como um povo que ama, para que o mundo creia. Faz de nós, Senhor, pessoas conhecidas onde quer que estejamos, como alguém que ama inconfundivelmente. Pai, o nosso pedido nessa noite é que cada lágrima que rolar, cada gota de suor ou cada sangue que escorrer, cada experiência que nos alegremos ou cada experiência que nos deixa triste, cada vez que cairmos, cada vez que levantarmos, cada palavra que falarmos ou ouvirmos, cada sermão pregado, cada sermão assistido, cada música, Senhor, que nós cantarmos, compormos, ouvirmos, cantarmos juntos, cada vez que pisarmos na Tua casa ou sairmos dela, cada momento, cada instante da nossa vida seja um momento a mais de nos aprofundar, avançar em Te amar, de aprender a Te amar. Que nenhum segundo da nossa existência seja desperdiçado em um ser e um viver sem amor.
mas que cada dia, cada passo, nós possamos, Senhor, mergulhar na santidade do Teu amor. E que seja, Senhor Jesus, o alvo da nossa vida, mais do que tudo que possamos pensar, estar em pé do jeito que estamos agora, no dia que o Senhor rasgar o céu para dizer o nome de cada um que está aqui, e o mundo se esconder, Senhor, e aqueles que hoje, Senhor, insistem em ficar em pé enquanto nós nos ajoelhamos, naquele dia em que todo mundo se ajoelhar e a gente vai ficar de pé, que seja o alvo da nossa vida olhar nos Teus olhos, que sabem tudo e sabem o nosso coração e sabem exatamente o que o Senhor fez aqui, dizer para Ti: Senhor, olhando para Ti agora, com olhos abertos, queremos dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas e Tu sabes a perfeição da obra que fizeste no nosso coração. E aqui, Senhor, de agora em diante, de uma vez por todas e para sempre, Senhor, nós Te amamos. Te amamos. Pai querido, faz isso em nome de Jesus. Amém.